sei que a noite ontem foi boa, tá todo mundo meio de ressaca e tal, mas a ideia é trabalhar. Então, ontem na apresentação, para quem estava aqui... Ah, sim, ligar o microfone, né? Tá. Pronto, acho que agora deve estar ok. Ontem, na apresentação, para quem estava aqui, eu comentei que quando começou o Profmat, em particular aqui no IMPA, eu fui chamado a dar um curso que ninguém sabia o que era. Esse curso se chamava Resolução de Problemas. Depois ele meio que acabou virando um curso para treinar para o exame, né? O exame, aquele exame de qualificação do meio do mestrado. Na época não tinha uma definição, não tinha regra, pediram para eu dar o curso. Eu falei, nossa, que legal, o que é o curso? Eu falei, não sei. O que eu faço no curso? Não sei. Daí eu tive que inventar alguma coisa. E aí eu me vi na tarefa, quer dizer, qual foi a tarefa que eu me atribuí, né? Quer dizer, não me puseram nessa situação, foi eu que me pus. A gente resolveu fazer aqui, bom, estou falando que fui eu, mas de fato teve envolvimento de outras pessoas também. Algumas eu vou mencionar ao longo da apresentação. A gente se viu na tarefa de pensar o que seria um curso de resolução de problemas. Na cabeça da gente aqui no IMPA tinha que ser uma coisa tipo, vamos pegar uns problemas legais e ensinar o pessoal a resolver. E é claro que quando a gente faz isso, mesmo com o público de professores de matemática, alguns problemas aparecem, né? E ainda assim a experiência foi super gratificante no final, as avaliações de curso, todo o feedback que a gente teve foi super positivo, né? Mas ao longo dos anos, eu dei esse curso, se não me engano, 4 vezes, foi ficando claro que tinha uma coisa quer dizer, um tipo de problema que tinha que ser o problema que se dava no início do curso. Primeiro eu vou dar um exemplo de um problema que não se dá no início do curso. E depois eu vou... Que é um problema muito legal, mas o problema é assim, ó, imagina, sabem quadrado mágico, né? Tem um livro maravilhoso chamado Círculos Matemáticos, a Experiência Russa, vendido na loja da SBM. Bom, eu sou da diretoria da SBM, então tenho que fazer o jabá aqui. Esse livro é excelente. Ele tem um problema sobre quadrado mágico. Aqui, quadrado mágico, eu vou pensar só que você quer que as linhas e as colunas somem igual. Esquece diagonal, porque diagonal complica, tá? Esse livro tem um problema que é muito doido, que é um péssimo problema para começar, mas eu vou começar com ele. O problema é assim. É possível montar um quadrado mágico 6 por 6 com os 36 primeiros números primos? Por que isso é um mau problema para começar? Bom, primeiro porque todo mundo fica assustado em resolver problema, e segundo que tem uma atitude que muita gente tem para resolver um problema de matemática difícil, que é basicamente parar e esperar que o Deus e os anjos venham iluminar a pessoa. E você fica olhando assim... Com prática, a gente vai vendo, quer dizer, se você dá esse problema depois de ter falado várias coisas, né, tendo preparado, falado, bom, a dica seria falar em paridade, depois eu falo qual é a solução do problema. Fica um pouco mais fácil, né? E a pessoa vai criando um sentimento, assim, né, de que se teve um ser humano que pensou nesse problema, tem alguma coisa que essa pessoa tinha em mente por trás, né? Não é uma coisa completamente jogada. Assim. Mas, bom, esse é um mau problema para começar. E a gente chegou à conclusão aqui que os bons problemas para começar são de uma outra natureza, que é meio que, devia ser, quer dizer, todo mundo devia entender que essa é a natureza de problema de matemática. Assim, é um problema, a gente dá, e fica muito claro que você não consegue fazer progresso nesse problema sem sujar as mãos, sem começar a testar, sem ficar mexendo. Né? Então, o problema número 1 de hoje é um problema que já teve na OBM, e quando falei esse problema na OBM, assim, já era ótimo que a turma começava a ficar com medo e tal. Mas era bom, porque depois perdiam o medo, tá? O problema é o seguinte, é tipo um jogo de paciência, tá? Então a pessoa joga sozinha. Alguém escolhe um número primeiro aí. 3. Tá, 3. Posso escolher 13? Porque era um número um pouquinho maior, tá? O jogo de paciência, é ótimo isso, né? O cara pede um número e depois diz, não gostei, dá outro. Ó, o jogo de paciência é assim, ó. Bom, 13 eu vou separar em 2 parcelas, tá? No caso, eu vou pegar 10 mais 3. E agora, eu vou fazer... O jogo é assim, a regra é, se eu separei em 2 parcelas, agora eu vou tomar o produto desses 2 números aqui, dessas 2 parcelas. Então, eu vou para 30, né? Então, agora 30. Eu vou separar em 2 parcelas, isso aqui é uma escolha que eu faço, né? Depois eu tenho que tomar o produto.
Então o jogo é esse. O 30 eu vou separar em duas parcelas, 25 mais 5, e agora eu vou ficar com um produto que é 125. Agora, bom, 125, eu posso... acho que já ficou clara a regra, né? Mas vou fazer de novo. Vou separar aqui 120 mais 5. Por que eu estou separando 5? Porque é mais fácil de multiplicar, né? Pelo amor de Deus. Está cedo e tal. 600. E por aí vai, né? Qual é o problema aqui? É mostrar que por uma sequência de movimentos desse tipo, né? Separa duas parcelas, multiplica, separa duas parcelas, multiplica, você consegue sair do 13 e chegar no 1. Ou você consegue sair do 12 e chegar no 1. Ou você consegue sair do 10 e chegar no 1 milhão. Então, fazendo uma pergunta um pouquinho mais ampla. Quando é que você consegue sair? Quais são os números, né? Sei lá. Com quais números você consegue começar e chegar no 1 milhão, ou no 1, ou no 10 mil, ou qualquer outro número que você queira? Então, caso vocês não tenham entendido, é para vocês tentarem resolver esse problema. Eu vou sentar aqui. Vai chegar em 1 milhão. Chegar em algum lugar aí. Pronto. 1. Vamos pensar no 1. Como é que você chega no 1? O 1 é bom para começar. O 0 vai ser um pouco mais difícil, porque a gente está sempre tomando produto, são duas partes. A gente não pode separar 0, não. Mas também se separar 0, já chega no 0, não sai do 0 e também não tem muita graça. Mas tudo bem. Então chegamos no 0. Que bom, progresso. Isso é progresso, tá? Assim, porque quando você pega uma... Assim, tem parênteses, né? Uma coisa que eu descobri muito curiosa sobre dar aula para professor no ensino médio, né? É que os professores que na escola, sei lá, aqui mesmo, na sala lá de professores, estavam se queixando dos alunos, né? Pô, os alunos ficam nervosos à toa, os alunos não querem resolver os problemas que eu passo, os alunos colam. Chegava aqui, eles faziam metade das coisas, pelo menos metade das coisas que os alunos faziam. E uma delas era essa, era travar, né? Então, quando você faz um progresso, mesmo que seja assim, cheguei no 0, pô, ótimo, maravilha, já significa que você fez alguma coisa. Então tá, ó. Digam aí, tentem chegar no 1, por favor, começando... Por exemplo, começando do 600. Então, pronto, já estão resolvendo, né? Porque, ó, se você tomar o 1 mais o antecessor, você sempre desce, né? E você vai descendo bonitinho, né? Agora, se eu tomar 599 é igual a 1 mais 598, eu desci 1, desci 1, desci 1. Então, você vê que o problema desse jogo, agora que vocês já viram isso, não é o problema de descer. A descida é plenamente controlada. Você desce de degrau em degrau, né? Mas como é que você garante que você chega, por exemplo, no 1 milhão? Começando do 5, você chega no 1 milhão? Aí já é um pouquinho mais interessante. Bom, um pouquinho. Vamos lá. Teria? Está no 5. Tenta subir para algum número aí. Não importa muito qual é o número. Se a gente subir muito, a gente consegue descer devagarinho, né? 2 mais 3 já subiu, né? 5. Agora vamos passar aqui. Aqui a gente já entendeu. Então, 5 a gente consegue subir, né? Agora, do 6 a gente consegue subir? Agora tem uma questão matemática interessante. Vocês já viram que dá para subir desses aqui, né? A pergunta é, a partir de quais números você consegue subir? Vou dizer um número que não dá para subir, que é curioso, o 4. Que aí ou é 3 mais 1 ou é 2 mais 2, e não dá para subir. Do 3 também não dá para subir. E aí, justamente, o teorema aqui, se vocês quiserem, dá para subir à vontade de qualquer número a partir de 5. De 5 para cima. E é só porque, como é que vocês tentariam demonstrar isso, assim, algebricamente, né? Ó, peguei um número aqui, n, maior ou igual a 5. Esse n está parecendo um eta, sei lá, uma letra grega, mas enfim. Vou fazer um n maiúsculo que vai ficar melhor. Como é que a gente garante que dá para subir a partir do n? O que a gente precisa é achar algum meio de escrever um n como duas parcelas, garantindo que o resultado vai dar maior. Tá certo?
Se eu separar 1 e n menos 1, a gente já sabe que dá errado, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Na verdade, a mais simples talvez seja dizer aqui, ó, n é igual a 2 mais n menos 2. Vamos ver que dá certo? Que o produto vai ser 2n menos 4. Como o n é maior do que 5, né? Isso aqui é maior ou igual a 5, né? Isso é maior do que n mais 5 menos 4, que é n mais 1. Ou seja, subir, ganhei. E aqui, né, aqui está escrito por quê, né? Aqui eu estou usando que o n é maior ou igual a 5, para fazer esse passo. Dizer que 2n é maior ou igual a n mais 5. Então, pois é, assim, voltando um pouquinho ao que eu estava falando antes, né? A gente chegou à conclusão aqui, quando eu digo a gente, bom, tem 2 pessoas que eu quero lembrar, especialmente que foram os meus monitores nesse curso. Um era o Marco Aurélio Guaraco, que é um jovem brilhante, eu acho que ele está em Chicago, na Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos ainda, um cara fenomenal, excelente professor. E depois o Luiz Paulo Freire Moreira, que eu tive a honra de orientar no doutorado, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, outro cara super legal. A gente chegou à conclusão que eram esses os problemas que davam mais caldo para a gente começar um curso. O problema é que parece difícil, o aluno trava, aí você diz, cara, pega um papel, vai, escreve alguma coisa, aí tenta o mais simples, né? E aí, talvez num tempo um pouco maior do que os 12 minutos, sei lá, que a gente gastou aqui, acaba que sai alguma coisa. E isso foi uma experiência, assim, eu falei que as avaliações que a gente teve no curso foram boas, né? Na verdade, diria até que foram emocionantes para a gente que foi concebendo esse curso, não só eu, Luiz Paulo e o Marco, mas outras pessoas envolvidas, mas que eram coisas assim, a gente via professores escrevendo coisas do tipo, eu tinha uma insegurança enorme para resolver problema difícil que eu perdi nesse curso. Uma coisa muito legal. Bom, mas tá, a gente não vai ficar parado aqui só comemorando, falando que está feliz, né? Vamos pegar outro problema? Porque outros problemas que têm essa característica aqui, eu já não lembro mais o que eu tenho que fazer. Ah, sim. Aliás, o quadrado mágico, alguém aí já pensou o que dá o quadrado mágico? O que é aquele problema ruim? Lembra, né? O problema é, dá ou não para montar um quadrado mágico, ou seja, somas de linhas e colunas iguais, com os 36 primeiros primos. Alguém já tem uma ideia de resposta aí? Não, não diz a resposta, só levanta a mão se tiver ideia de resposta. Mas você já fez curso comigo aqui, cara, então não vale. Tá bom. Bom, guarda aí a resposta, depois a gente vai falar. Assim, mas para ir trabalhando isso, né? Vocês acham que a resposta é que sim ou que não? Vamos lá, quem acha que a resposta é sim? Existe esse quadrado mágico? Quem acha que a resposta é não? Não existe esse quadrado mágico. Todo mundo tem que ter uma opinião, tá? Ou é sim ou é não. Não tem voto nulo nessa eleição aqui. Quem acha que não existe quadrado mágico? Quem acha que existe o quadrado mágico? Tá, não é exatamente uma dica, mas assim, esse é um problema que vem desses russos malucos, pessoal de Olimpíada e tal. Eles são malucos, mas eles não são tão perversos quanto possa parecer. E aí eu vou propor para vocês que tem 2 universos possíveis. Num universo, o quadrado mágico existe, você tem que montar. No outro, o quadrado mágico não existe, você tem que achar, digamos assim, uma obstrução, né? Algo que te garante que o quadrado mágico não existe. Qual desse universo você prefere viver? Qual que é mais fácil para você? Não vou responder, não quero que ninguém responda, só vai pensando aí. Tá, agora a gente vai trocar de problema, e é um outro problema de jogo. Talvez seja um pouco menos direto que esse aqui, mas é um problema muito legal. Quer dizer, problema muito legal por quê? Qual é a graça aqui, né? A graça é que é um jogo, as pessoas veem o que está acontecendo, aí elas pensam, então sempre dá para subir. Aí você fala, não, mas do 4 não dá. Aí tem um probleminha matemático mais algébrico aqui, né, de demonstração, de pensar por que dá para subir a partir do 5 e não dá para subir. Bom, a parte que não dá para subir a partir do 4, do 3, do 2 e do 1, no 1 você nem sai do lugar, né? Esse é fácil. Mas para mostrar que dá para subir depois, tem uma álgebrazinha para fazer. Então agora tem um problema que também tem uma álgebrazinha. Vocês estão com papel aí, né? Caneta ou lápis, sei lá. Espero que sim. O problema é o seguinte, vamos escrever os números de 1 a
Bom, você escolhe onde para o n aí, eu vou escrever de 1 a 10. Agora é um outro jogo de paciência, então o jogador joga sozinho. Os números estão aí, de 1 a 10, ou de 1 a 11, ou de 1 a 4.817.314. A gente vai aprender a resolver assim também. E aí o jogo de paciência é o seguinte, você pega dois números aqui, eu vou escolher o 5 e o 10, você apaga e deixa a diferença entre eles. Por acaso a diferença é 5, né? Quer dizer, deixa o módulo da diferença se quiser, né? Para não ter problema de sinal. A diferença é 5, apaguei. Agora eu vou pegar o 3 e o 7. A diferença é 4, então vão ficar dois 4 aqui. Agora eu vou pegar o 4 e o 4, então deu 0. 0 eu nem vou escrever, tá? E aí poderia pegar o 2 e o, sei lá, o 2 e o 5, aí vai aparecer um 3 aqui. E por aí vai. A pergunta é, será que eu consigo apagar todos os números? Ou seja, será que eu consigo ficar só com 0 no final? E esse jogo faz sentido com os números de 1 a 10, com os números de 1 a 7, com os números de 1 a 20, com os números de 1 a 40. E eu vou adiantar para vocês o seguinte. Às vezes dá e às vezes não dá. Depende do número de números que você tem no quadro. Tá? E vai ser bem legal a gente pensar quando que dá e quando que não dá. Então vamos lá, todo mundo tem que pensar aí agora. Começa com onde... Vou dar outra sugestão que eu sempre dava nesses cursos. Assim, quando o problema não é óbvio, começa com um número pequeno. Se os números forem 1 e 2, dá para chegar no 0? Não, né? Porque só tem uma coisa para fazer. Você vai pegar 1 e 2, vai apagar os dois, vai botar um 1 no lugar. E aí parou, você travou. Se for... Bom, agora tem o caso seguinte do 2, né? Pensa aí no caso seguinte do 2. Então tem gente dizendo aí que dá 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 e 4, dá? Bom, vamos lá, temos um voto de que dá. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, dá? Bom, então vamos lá, vamos fazer um catálogo aqui. 2 não dá. 3 me disseram que dá. 4 dá. 5 não. Sabemos por que não? Porque isso é muito legal, né? Assim, e eu acho que é legal na escola mesmo, né? Não só no contexto do Profmat, né? Um aluno vem e diz, não dá para fazer isso. Uma pergunta muito razoável é, assim, né, falando de um jeito, digamos, gentil com o aluno, não dá mesmo você que é burro e não descobriu. Claro que não se pode falar isso na escola, não estou aconselhando isso para ninguém. Mas essa pergunta fica, né? Assim, como é que você... Não é só questão de você dizer, eu não consegui. A gente gostaria de dizer, é impossível fazer. Mas tudo bem, vamos tomar isso aqui com a nossa, digamos, verdade provisória. Já temos um veredito sobre o 6, não? Estamos dizendo aí que o 6 não dá. Bom, assim, isso digamos, é provisório, porque a gente, quando dá, a gente sabe ver que dá, né? A gente faz, viu lá, cheguei no 0, beleza, deu. O 6 temos o veredito provisório de que não dá. 7. Tá, eu acho que vocês devem estar começando a ver que tem os casos que dão, tem um certo padrão, né? Bom, eu vou dizer já um pouco aqui. O 7 dá, e eu tenho a impressão, eu estou ouvindo só
o burburinho, né? Vocês murmurando aí uns com os outros, né? Mas eu tenho a impressão que vocês já chegaram no tipo de estratégia que é legal para a gente fazer, que é a estratégia simples, né? A estratégia simples é assim, eu vou fazer aqui com 7 para mostrar que dá. Vamos casando os números, o número com o sucessor, né? Começando daqui, a gente acaba com 1, aqui a gente vai ter outro 1, aqui a gente vai ter outro 1, e agora os 1s se aniquilam aqui uns aos outros. Então, essa estratégia, ela diz para a gente que o 7 dá. Repara que ela deu... Mas eu vou fazer de novo aqui, vou escrever de novo, para a gente ver que o 8 e o 7 são um pouco diferentes. O 8 também dá, tá? Assim, o 7 eu agrupei aqui, deu 1. Eu vou desenhar aqui para... Quer dizer, o 7 eu agrupei assim, 6 e 7, 4 e 5, 2 e 3, e eu fiquei com 4 1s, e 4 1s é bom. Número par de 1s eu consigo matar. Aqui eu vou acabar com o número par de 1s também, mas de um outro jeito, né? Esses dois viram 1, esses dois viram 1. Naquele caso sobrou 1 sozinho, não envolvi com ninguém. E agora o 2 e o 1 vão virar 1, tenho 4 1s de novo, consigo acabar. Então o 8 aqui também a gente sabe que dá. O 9. Bom, eu acho que agora, a essa altura, a gente já consegue ver que essa estratégia não funciona para o 9. Será que existe outra? E aí, temos alguma... Agora é a parte, digamos assim, a gente tem uma estratégia aqui que é, de novo, né, como é que nem eu falei dos russos lá, né, quer dizer, essas pessoas elas são terríveis, mas elas não são tão terríveis assim. Elas inventam um problema, a gente sabe que tem uma mente pensante por trás daquilo, que assim, mais ou menos quer que você resolva o problema. Não quer tanto a ponto de dar de bandeja, assim, né? Mas tem alguma estrutura ali por trás, tem alguma coisa que deveria ajudar a resolver. Esse problema também alguém inventou. Esse problema eu vi, ele é bem clássico, mas eu vi num livro que é muito legal, do Adam Cortchel e do Crerley Oliveira, que é um livro chamado Iniciação à Matemática, também da SBM, também disponível na nossa loja online. E, assim, eu acho que a graça dele é essa. Primeiro que parece difícil, aí você descobre que tem uma estratégia simples que funciona em alguns casos. Eu vou continuar a tabela aqui, tudo isso está certo, tá? A gente não demonstrou por quê, né? A tabela é assim, ó, 9 não dá, 10 não dá, bom, 11 dá. Agora vai faltar espaço aqui. O 11 dá, o 12 dá, o 13 não dá. Não dá. É a cada 2, mas tem um detalhe a mais aqui. Ó, eu vou falar para vocês o detalhe a mais, e depois a gente vai tentar pensar por como é que a gente usa esse detalhe, tá? Os múltiplos de 4 todos são ok. Os antecessores dos múltiplos de 4 também. Os outros não, pelo menos a gente não conseguiu até agora, né? Bom, se eu continuasse aqui, então ia ter 15 dá, 16 dá. E olha só, os múltiplos de 4, eles sempre vão ficar com aquela cara. Você agrupa de 2 em 2 todo mundo, vai sobrar um número par de 1s. E aí você mata todos os 1s. Os antecessores aqui é quase a mesma coisa, exceto que um fica sozinho, né? Eu agrupo 15, 14, 13, 12, 11, 10, por aí vai até o 3 e 2, aí sobra o 1, vai continuar tendo um número par de 1s. Né? E vai resolver. Então, assim, não seria muito difícil a gente parar juntos e pensar por que sempre funciona para múltiplo de 4 e para quem não é múltiplo de 4. Para quem não é múltiplo... Aí eu falei todo mundo, né? Para quem é múltiplo de 4, o antecessor de múltiplo de 4. Então, o número 4 vezes n, você vai transformar em 2n1s. O número 4 vezes n menos 1 é parecido, mas a gente consegue escrever. Agora, mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta agora é como é que a gente argumenta que é impossível fazer para os outros números. Eu já estou dando aqui uma dica para vocês, que realmente é impossível, não são vocês que são burros. Realmente não dá. Mas aí vocês percebem que é um tipo de argumento diferente que a gente precisa, né? Um, a gente exibe a solução. No outro, a gente tem que dizer, não importa o que for tentado, não importa o que vocês fizerem, dá errado. Tá?
E aí esse é um ponto que justamente, quando a gente dava esse... Bom, no fundo a palestra aqui é um curso relâmpago de resolução de problemas, né? Tudo que a gente fazia no verão inteiro, estou comprimindo, a gente vai fazer em 1 hora. Tem uma ideia muito legal que aparece em vários desses problemas, que é o seguinte, e a gente vai ver no próximo também, e é uma ideia profunda, na verdade, tá? Bom, quem aqui teve uma formação mais avançada em matemática, talvez tenha visto isso, ou deve ter visto isso, várias vezes. A ideia é ir buscar um invariante. O que é o invariante? Nesse contexto aqui, né? É o seguinte, a gente vai jogando, coisas vão acontecendo, os números vão mudando, a gente pode até se perder no que está fazendo. A ideia é mostrar que tem alguma propriedade que se preserva ao longo do jogo. Porque isso quer dizer que eu parto de um ponto, chego a outro, e eu sei dizer que alguma coisa não mudou ao longo do caminho. Tá certo? Essa parte do invariante é bem mais difícil do que a parte de ver que dá ou não dá em casos específicos. E a outra palavra que eu vou botar a chave aqui é uma coisa que nesses problemas meio olímpicos assim aparece o tempo todo. Assim, metade dos problemas muito difíceis tem isso aqui. E eu já até falei essa palavra. Paridade. Tá, deixa eu, assim, estou jogando essas palavras aqui, quero que vocês me digitem um pouquinho, mas vai ser uma coisa induzida também, porque, como eu falei, né, o curso de... quantas horas de aula a gente tinha? Era tipo 40 horas de aula, a gente está fazendo em 1 hora aqui, então temos que andar depressa. Então, vários problemas desses, quer dizer, quando a gente sabe que alguém fez de uma certa tradição de resolver problemas, envolvem paridade. Nessa aqui a paridade é um invariante, mas paridade de quê? A paridade é a seguinte, pega os números com os quais você começou, soma todos. A minha afirmação é que se o número inicial é par, vai continuar par à medida que o jogo se desenrola. Se o número inicial é ímpar, vai continuar ímpar à medida que o jogo se desenrola. Será que a gente consegue ver isso? Não. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 números que eu vou apagar e transformar em outro. Por exemplo, 5 e 3. Eu apago e sobra o 3. Certo? Sobra 2, perdão. Tem esse detalhe aí, né? Tá vendo? Que bom, estava testando vocês. Vocês percebem que antes eu tinha 5 mais 3, que é 8, e depois sobrou 2, que é par igual, né? Então, a soma toda, eu subtraí o 8 e somei 2, né? Digamos assim, né? Tinha aqueles números todos, tirei o 8 e botei o 2. Agora, pensa que você tirou outros 2 números, né? Sei lá, 4 e 7, agora sim dá 3, né? 4 e 7 é ímpar, você tirou um ímpar e botou um ímpar, então você não alterou a paridade. Por que isso é sempre verdade? Vamos tentar. De novo, é uma hora que a gente precisa pensar um pouco algebricamente. A gente quer falar que uma coisa é sempre verdade, né? A gente tem que argumentar de algum jeito mais algébrico do que visual ou intuitivo o que acontece. Assim. Bom, eis um jeito de argumentar. Você tem lá a sua lista de números em algum momento do jogo, tem um certo número A, tem um certo número B, e você resolveu que você vai apagar esses dois e trocar pela diferença. Vamos dizer que, para facilitar, que o A é menor ou igual que o B. Se fosse contrário, tanto faz, né? Bom, você apaga esses 2 números e substitui pela diferença B menos A. Então, se a gente olha, a soma de todos os números, né, depois de eu jogar, ela é igual à soma antes. Aí eu tiro dessa soma o B e o A, e depois eu ponho o B menos A. E agora ficou uma coisa muito bonitinha, né? Que o B corta, então a soma antes menos 2A. Não sei se dá para ler bem aqui, eu sempre... Bom, tem o vídeo, deixa eu sair da frente do vídeo e vocês veem. Então, eu tirei da soma, né? Quer dizer, os outros termos não alterei, certo? Então,
Tem um bando de termos aqui que eu estava somando, que eu continuo somando. Eu só tirei o B e o A. E aí eu acrescentei o B menos A. A gente faz a conta, a gente vê que o que a gente tira é sempre um múltiplo de 2, é sempre par. Então, se a soma inicial é par, vai continuar par a vida toda. Se a soma inicial é ímpar, vai continuar ímpar a vida toda. Então, não tem jeito de chegar no zero. Certo? Porque zero é par. É bom lembrar essas coisas de vez em quando. Então, vamos agora ver como é que esses casos se comportam, né? Então, bom, se eu tiver os números de 1 a n aqui, qual é o valor da soma inicial? Tem gente falando... É impressionante como vocês estão tímidos para falar isso, gente. Vocês sabem isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, se esse número for ímpar, não tem jeito da gente ganhar. Qual é o argumento? Repetindo, né? O argumento é, a soma inicial é ímpar, à medida que eu jogo, ela continua ímpar, então eu nunca vou chegar no zero, que é par. Quando é que esse número é ímpar? Bom, vamos pensar quando esse número é par, que é mais fácil? Olha, o 2 divide n sobre n mais 1 sobre 2, sem somente ser o 4 divide n vezes n mais 1. Certo? Só que esses dois números são primos entre si. N e n mais 1 não têm divisores comuns. Para isso acontecer, eu preciso que o 4 divida o n ou o 4 divida o n mais 1. Então, agora a gente conseguiu justificar aquele padrão ali. Vai ser par justamente quando eu tiver um múltiplo de 4, n é múltiplo de 4, ou o antecessor, né, o n mais 1 é múltiplo de 4. Então, esse padrão aqui está tudo certo. E agora a gente conseguiu mostrar que nos outros casos não tem jeito. Se eu tomar um n que não é múltiplo de 4, nem é antecessor de múltiplo de 4, a soma inicial é ímpar, vai continuar ímpar para sempre, não importa quanto tempo eu jogue, o que eu faça. Se eu me mantiver nas regras do jogo, ela vai continuar ímpar, eu não vou chegar no zero. Então, isso aqui, caso não tenha ficado claro, é uma versão mais sofisticada do problema anterior, em que o passo final é um pouco mais difícil. Quer dizer, mas envolve conceitos importantes que são legais de ensinar para as pessoas. Acredito eu que, mesmo que elas não tenham intenção de usar isso em sala de aula. Bom, primeira coisa, é um jogo ainda, né? Vocês descobriram que dava para jogar, não tentando provar um teorema super geral, não ficando olhando assim e pensando, não deu. Vocês descobriram tentando. Escrevem no papel, vão fazendo, pegam um caso pequeno, vão tentando observar o que acontece. E isso eu acho que de novo, né? Para a gente acabou sendo uma coisa muito fundamental do curso, né? A gente convencer os discentes do Profmat, que são docentes também, que essa atitude de ficar olhando para o problema para ver o que acontece não é necessariamente a mais saudável, nem a mais proveitosa, né? Precisa botar a mão na massa. E tem problemas que só de botar a mão na massa as coisas começam, né? Para usar as palavras do Evangelho, as escamas começam a cair dos olhos, né? Você vai mexendo e vê, olha. Mas aí depois, naquele problema, e nesse aqui também, tem um passozinho, que é algo tipo uma demonstração para a gente fechar, amarrar a solução, né? E aí, nesse caso, esse passo foi mais complexo, foi um salto conceitual maior, que envolvia essa ideia de invariante, paridade sendo invariante, ou seja, né? De alguma forma tem paridade, isso é, sei lá, chutaria que, não é uma estatística muito precisa de chute, chutaria que, sei lá, 39% dos problemas olímpicos, pelo menos, tem paridade metida. Então, tá. Bom, vamos trocar de problema. A gente resolve o problema. Tem uma frase famosa do Gauss que ele disse assim, né, que... Bom, Gauss, todo mundo sabe quem foi Gauss, né? A frase era tipo que o prazer de fazer matemática... Não vou falar a frase exata, até porque era em alemão, não sei alemão, enfim. Mas o prazer de fazer matemática não é você ter resolvido o problema, você está no caminho de resolver o problema. E aí o Gauss, que era um cara, digamos assim, de dotes matemáticos invejáveis,
ainda se compara meio que a Napoleão. Ele diz, não, imagina que o grande conquistador se sinta assim. Mal conquista um território, já está estendendo seus braços para conquistar o próximo. O cara falou isso na época, meio, assim, enfim, meio esquisito, né? Mas... bom, vamos pegar uma atualização sobre o quadrado mágico. O quadrado mágico, 6 por 6, com os 36 números primos. Como é que está? Tem? Não tem? Vamos lá. Tem? Votação. Quem acha que existe esse quadrado mágico? Quem acha que não existe esse quadrado mágico? Todo mundo tem que votar. Eu vou fazer a pergunta de novo, gente. Olha só, a gente está entre matemáticos aqui. Vocês conhecem o princípio do terceiro excluído? Então tá, vamos lá. Quem acha que existe o quadrado mágico? Quem acha que não existe quadrado mágico? Bom, tem gente que não está votando ainda, mas tudo bem. Eu vou fingir que eu não vi. Tá? Bom, eu vou botar um problema aqui que ele no tempo que a gente tem, a gente nem vai resolver completamente. Mas, se alguém se interessar e a gente não chegar... Eu acho que a gente não vai resolver, né? Sabe, sei lá, às vezes as pessoas têm ideias na hora, assim, e sai tudo, né? É um outro joguinho, tá? Mas esse é um jogo bem... bom, eu acho bem mais difícil que os outros anteriores. Ó, é um jogo assim, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui, mas é só para eu botar uns números inteiros. Então, eu vou pegar todos os pares de inteiros em que a segunda coordenada é maior do que... Aliás, inteiros não, naturais, começando de 1. Então, pegar todos os pares em que a primeira coordenada é menor ou igual à segunda. Então, tem um 1, tem um 2, tem um 3, um 4, vai botar aqui, tem um aqui... bom, vai ter o 3 aqui. E a gente vai... Não, peraí, estou botando besteira aqui. Aqui tem o 4, enfim, a gente vai preenchendo esse negócio aqui. Aqui, 4. Então tem esse conjunto de pares aí de inteiros, né? Vou chamar de pares XY. E a gente vai preenchendo esses pares. É o seguinte, eu vou dar um lugar inicial para vocês. Por exemplo, vou dar o ponto 1, 2. E aí vocês vão continuar preenchendo o tabuleiro aqui. E vão seguir, tem que usar as seguintes regras. Se você já preencheu o XY, você também pode preencher x mais 1 e y mais 1. Então, se eu já preenchi o 1, 2, eu posso ir para onde? Aqui na diagonal. Se eu já preenchi x e yz, eu posso preencher o xz. No caso aqui, isso diz como eu já preenchi o 1, 2 e o 2, 3, eu posso preencher o 1, 3 também. E a outra regra é a seguinte, se x e y são pares, eu posso preencher o x sobre 2 e y sobre 2. É um joguinho meio complicado esse, né? Então, se você tem... aqui a gente tinha... Bom, tá, tudo bem. Aí a pergunta é a seguinte, eu quero saber... Aqui a gente começou do 1, 2 já, né? Imagina que a gente começa com uma outra casa preenchida aqui. Vamos pegar 2 exemplos aqui que são legais para a gente ver. Um exemplo vai ser a casa que está aqui em cima, um 4. Então, você pode começar o jogo daqui. Nossa, isso é esquisito. E você pode começar o jogo também, por exemplo, da 1, 3. Tem uma dessas casas a partir da qual eu consigo voltar para 1, 2, e tem outra que eu não consigo. E eu quero que vocês me digam qual que é, e depois a gente vai discutir aqui. Esse jogo é mais difícil, avisei para vocês. Já pegaram aí caneta, lápis, papel?
Bom, tem gente que prefere meditar. Pode meditar, ficar pensando assim também. Pode ser. Mas tem que pensar em alguma coisa. Um 3 dá para voltar e dá para voltar rápido, né? Alguém quer sugerir um caminho? Isso, você aplica a regra, vamos chamar essas regras de R1, R2, R3. Aplica a regra 1, aí você sai do 1, 3 para o 2, 4, aí aplica a regra 3 e você chega no 1, 2. Né? Aqui você está no 1, 3, você vai para o 2, 4, e do 2, 4 você vem para cá. 1, 4 dá? Oi? Eu botei 4, 4, né? 4, 4 não dá. Espera aí, esquece. Eu acho que eu falei um e escrevi o outro. 1, 4 dá? Bom, pensem aí um pouquinho. Temos um voto para o dá. Foi retirado o voto para o dá. Agora a gente não tem mais voto para nada. A não ser que alguém queira votar. Bom, como eu falei, né? A gente não tem tanto tempo assim, então tem que induzir algumas coisas aqui. Olhem para a diferença das casas que vocês estão preenchendo, né? A diferença de 1 para 4 é... Essa regra aqui preserva a diferença, né? Essa regra aqui, se a diferença de x para y é 3 e a de y para z é 3, vai dar 6 aqui. Na verdade, se a diferença é múltiplo de 3 aqui e aqui também, vai continuar múltiplo de 3 aqui. Você vai estar somando, né? A diferença vai ser a soma de dois múltiplos de 3. Em particular, se a diferença é múltiplo de 3, sempre uma das duas coordenadas é ímpar. Né? Se a diferença entre dois números é um múltiplo de 3, que não seja 0, uma vai ser par e uma vai ser ímpar. Então, você nunca vai aplicar essa regra aqui. Nunca vai poder aplicar. E aí você está preso, né? Você não consegue descer. Então, esse aqui, a gente começou aqui, né? Esse é ok e esse aqui não. Eu já dei uma dica boa para vocês, né? Que é olhar essa diferença de y para x e v, né? Tal. Vamos pegar um outro exemplo só. Bom, talvez não esteja aqui. Bom, tem que acrescentar uns pontos. Vamos pegar, imagina, foi até o 8 aqui, comecei do 1, 8. Dá para chegar no 1, 2 ou não? Bom, tem que apagar tudo aqui, né? Eu já ouvi alguém falando dá, mas não sei quem foi. Não vou acusar ninguém. Então, enquanto vocês estão pensando, eu vou falando umas coisas só para atrapalhar, assim, né? Vocês tentam pensar e eu tento atrapalhar. Mas não totalmente atrapalhar. Esse jogo, ele é complicado. Nos outros dois jogos, tinha uma coisa que era, quando era possível, era fácil mostrar que era possível, né? Aqui não é tão simples assim. Até para mostrar que é possível, você começa a pegar pares muito complicados aí, você tem um trabalhinho. E para mostrar que é impossível também. Tá certo? O 1, 8, mas eu quero tentar propor a vocês, eu quero propor a vocês
o argumento que eu usei da outra vez, que é o argumento da diferença. A diferença de 1 para 8 é? Então, essa regra não altera a diferença, né? Se ela é 7 ou múltiplo de 7, vai continuar sendo. E essa aqui também não é. Se você tem x e y, se y menos x é múltiplo de 7, z menos y é múltiplo de 7, você continua tendo uma diferença múltiplo de 7 aqui. Então, a gente está na mesma situação que antes. Nunca vai ter duas coordenadas pares. Você nunca vai conseguir descer. Né? E aí, agora já dá para adivinhar, mais ou menos. Ó, se começasse 1, 9, será que dá? 1, 9 é legal que dá para a gente fazer curtinho. Quer dizer, curtinho. Mais ou menos curtinho. É curtinho sem ser direto. 1, 9, o que vocês fazem? Eu vou dizer logo. Ó, dá para chegar no 1, 2 a partir do 1, 9. Quer ver como? Aplica a regra 1. Vai ficar com 2, 10. Dá para dividir por 2, né? Fomos para o 1, 5. Aplica a regra 1 de novo. Fomos para o 2, 6. Fomos para o 2, 6, isso. Dá para dividir por 2. Fomos para o 1, 3. 1, 3 a gente já tinha visto que dava para ir para o 1, 2, né? Era 2, 4, 1, 2. Bom, eu vou dizer para vocês qual é o resultado, sem provar, porque a gente não, né? A gente teria que fazer um argumento aqui. Mas é um ótimo problema para pensar. Bom, na verdade, a gente só está falando de chegar no 1, 2, né? Eu podia perguntar, bom, eu quero chegar num par AB, quando é que é possível? Né? A partir de um par XY, quando é que eu consigo chegar no AB? Mas deixa eu falar só com 1, 2. É possível sair de, bom, vou botar x0, y0 e chegar a um número 1, 2, C e somente C. A diferença de y0 menos x0 não é divisível, não tem fator ímpar. E fator ímpar, então eu estou dizendo o seguinte, essa diferença, o que são os números que não têm fator ímpar? Potência de 2, né? Por quê? Se você começar com uma coisa que não é potência de 2, tem um fator ímpar, esse fator ímpar ele vai ser preservado o tempo todo. Vamos dizer que 3 divide a diferença aqui. Então, vai continuar dividindo aqui, vai continuar dividindo aqui. Bom, às vezes você vai até aplicar essa regra, porque, por exemplo, a diferença é 6. Aí você consegue aplicar. Mas vai chegar uma hora que vai sobrar esse 3 lá, ou esse fator ímpar que você tiver, e você não vai conseguir se livrar dele. Né? Para chegar no 1, 2, a diferença dos números tem que ir caindo. Tem que chegar a 1. Mas se você tiver um fator ímpar lá, esse fator, no final das contas, ele vai ser eliminável. É isso, né? Ineliminável. Pronto. Pois é. Não, é tipo imexível antigamente, para quem lembra, assim, mas enfim. Tem os outros mais recentes aí, mas eu prefiro não falar que isso aqui é uma casa de família. Pois é, mas então bom, então tá, esse jogo, a solução dele é assim. É bem mais complicado e mais legal, na verdade, também, quando você pensa chegar em outros pares, né? E aí, esse problema aqui de um outro livro, bom, aqui não é um livro da SBM, é um livro que eu acho que só tem em inglês, eu vou botar o nome do autor, que é o Paul Zeitz. E ele se chama The Art and Craft of Problem Solving. Bom, para quem sabe inglês é um prato cheio. Não é um inglês super difícil. E esse livro tem umas coisas muito legais. E assim, por exemplo, esse livro aqui tem uma outra aula que eu já dei várias vezes, assim, em PapMan e tudo, no próprio curso de resolução de problemas, que é completamente baseado nesse livro, que é o livro sobre coeficientes binomiais. N escolhe K é um número de maneiras de selecionar K elementos do universo de L elementos. E fazer tudo que a gente sabe sobre coeficientes binomiais a partir disso somente. Tem metade de capítulo nesse livro que é só essa ideia. E aí você faz todas as contas mais difíceis de coeficiente fatorial sem escrever fatorial nenhuma vez. É muito legal. Mas enfim, fica aí como sugestão de leitura, né?
Bom, então eu falei aqui 3 problemas para vocês. Primeiro, vou lembrar, né? Aquele do jogo, que você pega 2 parcelas, vira o produto, e você quer sair de um ponto e chegar em qualquer outro ponto, e aí a ideia é que se o número não é 4, não é maior ou igual a 5, você sempre consegue subir, e de qualquer maneira, separando 1 mais n menos 1, você sempre consegue descer um andar, né? Então, saindo do 5 de um número maior, você vai chegar em qualquer lugar que você queira. O outro foi aquele dos números de 1 a n, apaga, substitui pela diferença, apaga 2, substitui pela diferença. E a gente viu que se o n é divisível por 4, ou o sucessor de n é divisível por 4, dá para acabar com 0, senão não dá, porque tinha um invariante lá que era a paridade, né? Que tinha uma forma explícita de jogar que resolvia quando n é o sucessor eram múltiplos de 4, e tinha um invariante que era a paridade. Aí esse aqui apareceu meio que paridade de novo, implicitamente, né, do fator ímpar aqui. Ou seja, está, né, falando de potência de 2. E a ideia aqui é dizer, olha, se tem um fator ímpar, você nunca vai se livrar. A diferença de y para x, de y0 para x0, é divisível por um número ímpar. Esse mesmo número ímpar vai continuar dividindo a diferença para sempre. Não tem jeito de ele se livrar. Agora vamos voltar ao quadrado mágico para terminar, né? Vocês acharam que iam se livrar dele, né? Vamos fazer uma nova votação. Quem acha que existe um quadrado mágico 6 por 6 composto pelos 36 números primos? Lembrando, todo mundo tem que votar em uma opção. Existe o princípio terceiro. Quem acha que existe? Quem acha que não existe? Temos uma maioria pelo não existe, né? Tá, eu propus a vocês antes, como dica, a possibilidade, então, 2 dicas que eu dei, na verdade. A segunda delas foi a seguinte, tem 2 universos possíveis. Não existe quadrado, eu tenho que montar, e esse universo, na minha cabeça, é horrível. Imagina, pegar 36... Eu nem sei qual é o 30º número primo, vou ter que parar e pensar, pelo amor de Deus. Não sei, imagina organizar para dar soma em linha e coluna, tudo igual, né? Então, esse universo é horrível, eu prefiro não viver nesse universo. Aí vocês falam, mas é negação, professor. De repente, eu não quero saber, não quero. O outro universo é o universo em que não existe esse quadrado mágico e tem que ter alguma razão para ele não existir. A verdade é que a gente está neste segundo universo, graças a Deus. Graças a Deus. E a maneira que a gente prova que a gente está nesse segundo universo é pensando num primo que é muito especial e muito diferente dos outros. O 2. Vamos somar as linhas e as colunas desse quadrado mágico que poderia existir, que na verdade não existe, né? A linha que tem o 2, qual é a soma dela? A gente não sabe, mas a gente sabe que é um número par ou ímpar? Ímpar, né? Que são 5 ímpares e um par. As outras linhas têm 6 ímpares, então a soma dá? Então não tem jeito das somas darem todas iguais. Que bom, a gente conseguiu resolver o problema sem pensar em construir o quadrado mágico, tá vendo? Então, esse problema eu acho muito legal, porque se a gente dissesse assim, existe um quadrado mágico feito de 35 números ímpares e um par, eu acho que vocês iam ter resolvido mais ou menos tranquilo. Mas aí o maldito do russo foi lá e enunciou o problema com o número primo só para enrolar a cabeça. Mas aí esse é acho que é o difícil desse curso de resolução de problemas que a gente dava aqui. Criar essa malícia, vamos dizer assim, na cabeça das pessoas, né? Esse cara está querendo me enganar, ele está fazendo uma cortina de fumaça aqui para ficar enrolado, mas é uma malícia que vem de lá e você tenta rebater com a sua própria malícia, né? Mas é uma malícia mais ou menos, né? Tipo, malícia dentro das regras do jogo, que você sabe que o cara quer, no final, que alguém resolva aquele problema, né? Bom, a gente está acabando aqui. Só não se esqueçam, tem muito problema que dá para apresentar para os outros que é em forma de jogo, e aí eu acho que, assim, se tem uma mensagem importante sobre resolver problema é que a atitude de ficar parado, em geral, né, às vezes você precisa ficar parado, às vezes você precisa treinar, mas para problema assim, é muito importante as pessoas entenderem que simplesmente se mexer, tentar fazer alguma coisa, tentar contradizer o enunciado, tentar fazer algo, é fundamental para você entender o que está acontecendo, né? Segunda coisa, eu acho que eu disse 39%, né? Essa porcentagem super precisa que eu dei. 39% dos problemas difíceis dessas competições todas envolvem paridade de uma maneira ou de outra. Então, incluindo o problema, nosso querido problema do quadrado mágico dos números primos, que não existe, graças a Deus, porque senão a gente ia ter que fazer. E, bom, e ainda tem uma ideia aqui que é profunda, que apareceu no segundo problema e nesse aqui também,
que é essa ideia de buscar a coisa. Quando você está jogando e você quer mostrar que uma coisa é impossível, ou quer restringir o universo de coisas possíveis, que é, né, o que a gente está fazendo aqui, uma das ideias fundamentais é essa de procurar algo que não muda, de procurar um invariante. Então, eu disse que 39% dos problemas envolvem paridade, acho que pelo menos uns 27% envolvem alguma ideia tipo invariante. Assim. Bom, encerro por aqui e agradeço a atenção de vocês.